bom dia! Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar o nosso devocional que a gente faz por esse livro do Café com Deus Pai, do Júnior Rochirola. Vamos lá, vamos começar? Hoje a gente vai começar o mês de março. E eu quero ler uma palavra-chave que ele entregou para março. É assim: não permita que os dias nublados façam você esquecer do que Deus lhe prometeu. Eita, que forte! Uau, vamos lá. A palavra-chave de hoje é intimidade. E a nossa leitura bíblica está lá em Marcos 6. Bom dia, gente, a paz. Vamos lá. Marcos, capítulo 6. Jesus é rejeitado em Nazaré. Tendo saído dali, Jesus foi para sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo, se maravilharam, dizendo: De onde lhe vem tudo isso? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não vivem aqui entre nós? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: nenhum profeta é desprezado, a não ser por sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pode fazer ali nenhum milagre, a não ser curar poucos dos doentes e pondo-lhe as mãos. E admirava-se da incredulidade deles. Enquanto eu viro aqui a página, eu fico pensando: se Jesus sondar o seu coração, e ele sonda, ele vai ficar admirado com quem? Você? Por causa da sua incredulidade ou por causa da sua fé? As instruções para os 12. Jesus percorria as aldeias vizinhas ensinando. Chamou os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhe autoridade sobre espíritos imundos. Ordenou-lhe que não levasse nada para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem sacola, nem dinheiro, que lhe fossem calçados de sandálias e não usassem duas túnicas. E recomendou-lhes: quando vocês entrarem numa casa, fiquem ali até saírem daquele lugar. Se em algum lugar não quiserem recebê-los, nem ouvi-los, ao saírem dali, sacudam o pó dos pés em testemunho contra eles. Então, saindo, eles pregavam ao povo que se arrependesse e expulsavam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. A morte de João Batista. Isso chegou aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus havia se tornado conhecido. E alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, por isso forças miraculosas operam nele. Outros diziam: Elias. Ainda assim outros diziam: o profeta, como um dos antigos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressuscitou. Porque o próprio Herodes havia mandado prender João e amarrá-lo na prisão, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, o qual Herodes havia casado, pois João lhe dizia: você não tem o direito de viver com a mulher do seu irmão. Herodias odiava João Batista e queria matá-lo, mas não conseguia fazer isso, porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo. O mantinha em segurança, e quando o ouvia, ficava perplexo, embora gostasse de escutá-lo. Chegando uma ocasião favorável, que Herodes, no dia do seu aniversário, deu um banquete às autoridades, aos oficiais militares e às pessoas importantes da Galileia. A filha de Herodias entrou no salão e, dançando, agradou Herodes aos seus convidados. Então o rei disse à jovem: peça o que quiser e eu lhe darei. E fez esse juramento: o que você me pedir eu lhe darei, mesmo que seja metade do meu reino.
Ela saiu e foi perguntar à mãe: o que eu peço? O que pedirei? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que, sem demora, o Senhor me dê prato na cabeça o Senhor me dê num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não quis negar o pedido da jovem. E, enviando logo o executor, mandou que trouxessem a cabeça de João. Ele foi e decapitou na prisão e, trazendo a cabeça no prato, entregou à jovem. Essa, por sua vez, a entregou à sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disso, vieram, levaram o corpo dele e colocaram num túmulo. A primeira multiplicação de pães e peixes. Os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinha feito e ensinado. E ele lhes disse: venham repousar um pouco à parte no lugar deserto. Isso porque não tinham nem tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Então foram de barco para um lugar deserto à parte. Muitos, porém, o viam sair, reconhecendo-o, correram para lá. A pé, todas as cidades chegaram antes dele. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Como já era bastante tarde, os discípulos aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto, já é bastante tarde. Mande essa gente embora, para que, indo pelos campos ao redor e pelas aldeias, compre para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: tem vocês mesmo que comer a eles. Mas eles disseram: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E Jesus lhe disse: quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. Eles foram se informar e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E eles fizeram repartindo em grupos de 100 e de 50. Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois partiu os pães e deu aos seus discípulos para que distribuísse. E também repartiu 2 peixes entre todos. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe. Os que comeram pães eram 5.000 homens. Jesus anda sobre o mar. Logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem diante dele para o outro lado, para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo despedido, ele subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar. E Jesus estava sozinho na terra de madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento lhe era contrário. Jesus foi até onde estava andando sobre o mar e queria passar diante deles. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos viram Jesus e ficaram apavorados. Mas Jesus imediatamente falou com eles e disse: coragem, sou eu. Não tenham medo. Então subiu no barco para estar com eles. E o vento cessou, ficaram totalmente perplexos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido. Jesus cura em Genezaré. Estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré, onde atracaram, saindo deles do barco. O povo logo reconheceu Jesus, e eles, percorrendo toda aquela região, começaram a trazer em leitos os enfermos e os levaram para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, pedindo que os deixasse tocar ao menos na borda de sua roupa. E todos os que tocavam nela ficavam curados. Agora nós vamos para o devocional do Café com Deus Pai. A leitura de hoje foi um pouquinho grande, né? Glória a Deus. Vamos lá? Como eu disse, a palavra-chave de hoje é intimidade.
Leitura Marcos 6 e o título é Conversando com o Pai. No secreto com Deus, você é gerado em verdade. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiseres e será concedido. João 15:7. Por que você tem pedido para Deus e não tem sido concedido? Por que eu tenho pedido para Deus e não tem sido concedido? É forte, hein? Uma das maiores maravilhas que Deus concedeu é a possibilidade de conversarmos com Ele por meio da oração. Como filhos, temos total direito e liberdade de pedir. Contudo, só recebemos se orarmos segundo a vontade de Deus. Muitas vezes fazemos da oração apenas um meio de pedir coisas a Deus, mas o fato é que devemos utilizá-la para nos relacionarmos com Ele. E isso inclui falar e ouvi-lo. Devemos expressar nossa gratidão e amor, rasgando o coração para o Pai, contando a respeito do nosso dia, expectativas para o futuro e apresentando a Ele nossos pedidos. Quando oramos, estamos dizendo que Ele é a nossa prioridade. Saiba que o Pai tem diversas formas de respondermos. Portanto, nem sempre é do modo que imaginamos. Contudo, tenha certeza de que Ele nunca deixará desamparado. Tenho aprendido que Deus faz do jeito dele, sempre muito melhor do que poderíamos imaginar. Entendo que Deus ama tanto o seu filho, que ele se alegra profundamente ao ser buscado em oração. Dessa forma, construímos mais intimidade, tornando-nos sensíveis à sua voz e, consequentemente, abrimos as portas para uma vida relevante, caminhando no centro da vontade de Deus. Você tem um hábito da oração. Ela é um dos princípios primordiais de uma vida íntima com Deus. Eu fico maravilhado ao lembrar que temos um Pai que deseja se relacionar conosco, e isso me leva a viver de fato a minha identidade. Pois quanto mais perto do Pai, mais convicto do meu propósito e destino eu fico. Saiba que nada mudará na sua vida se não houver intimidade. Quanto mais intimidade temos com Deus, mais provamos da sua vontade. Uau! Eu quero lembrar vocês de algo que me atentou na hora que eu comecei a leitura. A gente estava no meio da leitura. E Jesus, ele ficou impressionado. Ele ficou extremamente impressionado com a falta de credulidade das pessoas. Quando Jesus foi pregar e ele viu que as pessoas não tinham fé, ele ficou impressionado com elas. Quando Jesus olhar para o teu coração, ele vai ficar impressionado com a sua fé ou com a sua falta de fé. Quando Jesus ficar impactado com você, quando Jesus estiver na sua frente, o que vai impactar ele, é a sua fé, quanto você crê ou quanto você não crê. Porque o texto pequenininho que a gente leu hoje de João 15 diz assim: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiseres e será concedido. Por que eu estou pedindo um monte de coisa e não está sendo concedido? Por que tudo que você pede está sendo concedido? Eu acho que talvez não. Mas aqui está dizendo: pedirão o que quiseres e será concedido. O que te afasta? O que me afasta? O que te afasta disso? De você pedir o que quiser para ser concedido. Deu pedir o que quiser para ser concedido. É uma palavrinha chamada intimidade. Eu quero ler algo, o último estrofe do texto que ele deixou disponível para a gente. Diz o seguinte: você tem um hábito de oração? Ela é um dos princípios primordiais de uma vida íntima com Deus. Eu fico maravilhado ao lembrar que temos um Pai que deseja se relacionar conosco. Isso me leva a viver de fato a minha identidade. Pois quanto mais perto do Pai, mais convicto do meu propósito e destino eu fico. Saiba que nada mudará a sua vida se não houver intimidade. Quanto mais intimidade temos com Deus, mais provamos da sua vontade. Nada vai mudar na minha vida, nada vai mudar na sua vida sem
intimidade com Deus. A gente busca intimidade com tanta coisa, né? O quanto você busca ser íntimo de Deus. O quanto você e eu buscamos nos relacionar com Deus. O quanto a gente realmente quer isso. Nada vai mudar na minha vida e nada vai mudar na sua vida se a gente não tiver intimidade com o Pai. Helena, como que eu faço para ter intimidade? Tendo uma vida santa. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Não adianta. Não adianta eu e você. Não adianta. A gente fingir que é crente. A gente ser um pedacinho crente. A gente ser uma historinha crente. Não adianta. A gente falar para as pessoas. O que vai adiantar é se eu e você tivermos intimidade. Intimidade. É aí que vai estar a nossa resposta. É na intimidade. O quão prazeroso é você orar e Deus responder. Não é? É muito maravilhoso. Mas sabe por que nem todos têm essa experiência? Porque as pessoas não têm buscado por ser íntimas de Deus. As pessoas têm buscado pelo favor de Deus. O favor de Deus é uma bênção. Mas ser íntimo de Deus é para a minoria. E Deus não te chama a ser povo. Ele te chama a ser filho íntimo. Ele te chama nos detalhes. O Senhor te chama a viver o profundo, o secreto, o interno. E é ali que vai estar a tua resposta. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos ensine a ser íntimos teus, Senhor. Nos ensine, papai, a sermos homens e mulheres cheios da tua presença. Nós queremos te ouvir e te obedecer, discernir o teu espírito e contar com a tua presença na nossa vida. Nos direciona, nos condiciona. Faça de nós um vaso novo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Um beijo, Deus te abençoe e até amanhã. Ficou lindo, né? Eu tava pensando nisso, Aline. A Aline escreveu assim, ó. Aline Ramos. Que devocional lindo também, achei. Quando eu li ali, ele é lindo demais. Um beijo, gente. Deus abençoe e até amanhã. Amanhã, 5h45, eu estou aqui. E vocês também, em nome de Jesus, para a gente continuar esse devocional. Que ele é meu, ele é seu, ele é nosso, mas ele é de Jesus. E é por causa de Cristo que eu e você estamos aqui todos os dias. Um beijo, Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.